E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar de um assunto bem específico para microempresário e empresário de pequena empresa, tá? Meu nome é Fulvio Porto, sou contabilista, sócio da empresa contábil Clemente Porto e hoje o assunto, como é bem específico, tá? Eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção aí, você que é microempresário e empresário de pequena empresa. Hoje, dia 19 de maio, tá? Foi assinada e publicada uma lei criando o PRONAMP, tá? Que é um programa nacional de apoio às microempresas e pequenas empresas. Isso aí foi criado com relação aos problemas que nós estamos enfrentando aí com o Covid-19, tá? E assim, isso é o quê? É um empréstimo, tá? Trata-se de um empréstimo. Então, para a gente avaliar essa condição, eu vou passar algumas informações importantes para vocês, né? E depois o que eu acho com relação a isso daí, tá? Então, assim, informações gerais sobre a questão desse programa. Então, o governo abriu essa linha de crédito, onde quem vai controlar o crédito são as instituições financeiras, tá? Então, são os bancos. O governo entra com uma parte, que é 85% do empréstimo, e 15% restante é com a própria instituição financeira, tá? Então, os juros é Selic mais 1,25% ao ano. Hoje a gente está falando em 4,25%, né, o percentual total, porque a Selic está em 3%, tá? E prazo para pagamento de 36 meses. Apesar de ser um financiamento, aí, um empréstimo vindo do governo, tá? Os bancos estão dispensados de algumas exigências legais que têm tratativas entre empresa e governo, com a apresentação de algumas certidões negativas, tá? Só que assim, qual é o detalhe disso aí? Como vem acontecendo com outro tipo de financiamento que teve, né, que o governo liberou, que era para pagamento da folha de salários, ontem mesmo, dia 18, saiu uma pesquisa que de todos os recursos que o governo disponibilizou para este empréstimo para a folha de pagamento, apenas 4% dele está sendo utilizado. Isso por quê? Porque existe uma dificuldade grande na aprovação de crédito, tá? Então eu acredito que isso vai acontecer a mesma coisa com esse tipo de empréstimo, né? Então você vai ter a disponibilidade, mas para captar é um pouco difícil, porque é um banco privado, né? Em grande parte é um banco privado que vai estar administrando isso, e ele, além de ter o risco dele, né, com relação, porque ele tem um percentual lá do valor emprestado que é dele, é um risco dele, e o custo operacional, que isso o governo não quer saber, entendeu? Ele deixou para os bancos tomarem conta disso. Então, as inadimplências é o banco que vai tratar de correr para receber. Então, e outra, né? Sabemos que os bancos aí têm diversas linhas de crédito e com custo muito mais caro para o empresário. Então, provavelmente eles vão dificultar essa situação para que você tenha acesso, porque eles têm um pacote que é muito mais benéfico para eles, tá? Eu vou levantar alguns pontos aqui importantes sobre isso daí, sobre a questão do empréstimo, que é assim, primeiro ponto é que o que as empresas precisavam é de um auxílio, não era de um empréstimo, né? O meu ponto de vista é que as empresas precisam de auxílio. Do mesmo jeito que o governo está dando auxílio para os trabalhadores que têm contrato suspenso, para os trabalhadores que têm redução de jornada, para os autônomos, né? Para as pessoas que estavam desempregadas, né? E recebem um benefício, só que o empresário e a empresa não é tratado desse jeito. A gente já sabe que isso é bem diferente, ou seja, eles acreditam, né, o governo em geral acredita que empresa e empresário, cada um tem condição de se manter e não precisa de nenhum benefício, né? Então, esse valor que vai ser disponibilizado, ele não é um benefício, não é um auxílio, tá? É um empréstimo que tem que ser pago. Então, você paga no máximo em 36 parcelas, com taxa de juros aí agora, né, de 4,25% ao ano, e ele está limitado lá a um valor de 30% sobre o faturamento de 2019 que a empresa teve, tá? Detalhe importantíssimo,
Quando a pessoa assinar isso, porque é o que está dizendo na lei, quando a pessoa assinar esse tipo de empréstimo, o sócio está sendo avalista, então ele vai garantir o pagamento dessa dívida que a empresa está assumindo, né? E o outro ponto é que os valores devem ser disponibilizados e utilizados para custo da empresa, ou seja, pagamento de salário, pagamento de aluguel, pagamento das despesas, utilização na movimentação convencional da empresa, e não pode ser utilizado a título de distribuição de lucro para os sócios. Tá? Então, para que você consiga ter essa condição, né, de deixar claro que esse valor não está sendo disponibilizado para os sócios e sim para o uso da empresa, você precisa ter uma escrituração contábil correta. Tá? Ela tem que estar clara na escrituração contábil de que os recursos estão sendo utilizados para pagamento de despesa, e se você naquele período conseguiu ter uma distribuição de lucro, tem que estar claro no demonstrativo de resultado. Tá bom? Então isso é bem importante porque faz parte da lei, né? Sobre tudo isso daí, o que fica a nossa análise aqui, tá? É assim. Então, primeiro ponto, é importante saber se você necessita mesmo desse crédito, saber que você vai ter condição para arcar com ele, né? Porque tem um pagamento mensal aí que você vai estar assumindo, a boa utilização desse valor para a continuidade da sua empresa, né? Então, são coisas que você deve analisar, né? Não dá para simplesmente, o governo vai me dar um empréstimo, eu vou lá no banco, peço esse empréstimo e encho o caixa da empresa e vou gastando, porque senão isso não vai suprir o período que você vai ter aí, né, de problemas que o Covid está trazendo, de fato, né, um problema imediato, mas ele vai a longo prazo, porque a gente sabe os reflexos que isso daí vai causar. Então é algo para se pensar, tá? Analisa e, lógico, sendo vantajoso, né, você tendo um planejamento para isso daí, você realmente vai se deparar com alguns, acredito eu, tá? Com alguns probleminhas operacionais com relação às operações bancárias, tá? Mas eu acho que esse é o ponto, vocês têm que estar instruídos que existe isso, existe a condição desse empréstimo, essa ajuda de caixa, lembrando que isso daí é empréstimo, não é auxílio. Até então o governo não criou nada para dar um auxílio para o empresário. Tá? Em nenhum momento existe um benefício aí em que um empresário, dono, né, de qualquer tipo de empresa, receba algum valor do governo sem ter que devolver. Tá? Esse é um ponto bem importante, que isso daí não surgiu, e acredito eu que não venha a surgir, tá? Porque eles sempre consideram que a empresa e empresário tem condições de se sustentar e sobreviver independente das condições que estão sendo criadas, tá bom? Bom, pessoal, espero aí que isso seja importante para vocês. Isso é uma notícia bem importante e fresca, né? Saiu agora, hoje. Então, continue aí com a gente, acompanhe a gente nas redes sociais para ficar bem informado. Acompanhe o nosso canal, né, no YouTube, o nosso portal também, acessa o nosso portal lá, tem algumas matérias lá importantes, e essas situações dos vídeos aí instrutivos aí do YouTube. E o que vocês tiverem aí de dúvida ou precisarem de apoio aí, a gente fica à disposição aqui para vocês colocarem, tá bom? Valeu, pessoal!